Virgem, meus amores, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Renata, trazendo hoje 4 revelações que se darão nesta semana, começando pela vida pessoal e pelas emoções. Olha, é assim, eu tô vendo uma falsidade acontecendo aqui. E essa falsidade vai se dar de uma maneira que vai gerar tristeza, frustração. Aquela sensação de atraiçoamento. Não necessariamente essa falsidade se caracteriza como adultério. Eu até acho que não se caracteriza mesmo. São outras deslealdades, outras atitudes falsas que eu estou vendo aqui. Só que pode envolver pessoas de outro signo atentando contra a Virgem, mas infelizmente os virginianos e virginianas podem ter uma atitude falsa com outras pessoas. Então eu não sei se quem veio ouvir esse signo tem Virgem no mapa astral, ou se são pessoas que já estão tendo alguns conflitos com virginianos e virginianas e vieram ouvir, e aí vão ter essa surpresinha desagradável. Eu tô vendo que a deslealdade em questão aqui vai envolver um grupo de pessoas, 2 ou mais pessoas. Então pode ser alguma situação familiar, talvez uma situação de trabalho. Tá muito forte para uma fofoca começar ali, meio que do nada, e dali a pouco se espalhar como em rastilho de pólvora. E pode ser que essa fofoca envolva o nome de vocês ou seja propagada pelos meus amigos de Virgem que eventualmente tenham uma língua mais comprida do que deveriam. Cuidado, meus amores, tem gente que se morder a língua tem que ser levada às pressas para o Instituto Butantan. Então, como vocês já sabem que vai dar ruim, se são vocês as vítimas, não vai ter muito como evitar. Quando a situação surgir, vocês vão ter que engolir o dissabor, talvez uma conversa mais estreita, talvez um corte na relação, talvez vocês fiquem desmilinguidos 2, 3 dias e depois superem. Agora, se vocês têm o hábito de sair por aí espalhando boatos, contando coisas que não lhes cabem, cuidado, porque vocês podem meter feio os pés pelas mãos durante a semana. Outra coisa que tá falando aqui, com pessoas que são excessivamente moralistas. Não sei se pessoas que tenham Virgem no mapa astral ou outros signos que se relacionam com Virgem. Então aqui tem alguém que não gosta disso, que não gosta daquilo, que não gosta desse comportamento, que não gosta daquele. Tá sempre ali levantando, apontando o dedo para as falhas alheias e também cuidando da vida alheia. Aí corre o risco dessa pessoa contar algo para alguém e a pessoa simplesmente falar, tá, mas não é da sua conta, você não tem nada a ver com isso. Eu tô pouco me lixando com a sua opinião a respeito disso. A pessoa ainda toma uma talagada porque vai falar o que não deve e obviamente vai ouvir o que não quer. Tá? Não sei se vocês serão as vítimas ou os algozes, mas a gente tem essas 2 insatisfações, essas 2 frustraçõezinhas acontecendo aqui. Vamos ver. Na verdade é assim, não tá maravilhoso, mas como poderia até ser pior, acaba tendo uma vibe mais benéfica. Diz que vocês vão tomar um prejuízo na semana. Um prejuízo provavelmente inesperado, ou talvez até esperado, mas que vocês não acharam que seria por agora. Só que vocês tomam esse prejuízo no mínimo, e no fundo vocês até respiram aliviados, porque se esse prejuízo viesse ao máximo, vocês estariam muito, muito enrolados. Então deixa eu dar um exemplo bobo. Uma pessoa toma multa de rodízio, uma multa. Ah, eu vou pagar a multa porque eu poderia ter tomado, sei lá, 5 multas, pelo fato de ter andado com o carro durante horas no rodízio. Então a pessoa espera pelo pior. Como vem um prejuízo menorzinho, ela acaba suportando. Ah, e o patrão comunicou que esse mês o salário vai atrasar. Ah, tudo bem, é melhor atrasar e ter para receber do que ficar desempregado e não ter nada para receber. Então, tem o prejuízo, mas a pessoa olha para aquilo como, tá, pelo menos é o mínimo, não é o máximo.
Eu não sei se pode ter a ver com uma cobrança, de repente aqui pode envolver uma perda judicial, vocês perdem um processo. E aí é deferido que vocês paguem custas advocatícias, mas em um valor pequeno. Aí o próprio advogado fala, nossa, graças a Deus que foi só isso, porque se fosse no máximo, vocês desembolsariam 20, 30 mil reais, por exemplo. Então, embora tenha um prejuízo, vocês aceitam porque poderia ser pior e no fundo vocês até agradecem por não ser tão pior quanto poderia ser. É uma previsão bem diferente, né? Não é muito comum coisas assim serem pontuadas, mas a espiritualidade vem dizendo que apesar do dissabor, vocês estão amparados. Vocês conseguem arcar com esse prejuízo, levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Do contrário, poderia ser terrivelmente pior. Eu não sei, de repente aqui poderia haver uma perda do imóvel onde se mora, né? Uma ordem de despejo, alguma ação executiva contra vocês, enfim, não sei, tá? De repente alguém tá devendo pensão, tem um bloqueio na conta, mas assim que paga a conta é desbloqueada, não fica bloqueada por semanas ou meses. São situações que eu estou ilustrando para ajudar vocês a entenderem, mas como é que eu posso explicar? Não estão assim claras para mim. Olha, é assim. Aqui eu tenho um relacionamento que provavelmente é uma união estável, casamento ou um namoro com muitos anos, talvez até com mais de 10 anos. E essa relação vem trazendo traições constantes através do adultério. Não são traições com vícios, improbidade administrativa. Tudo bem que podem ter outras atitudes não muito bacanas, mas o cerne da questão é o adultério. Então a gente tem um maridão ou uma esposona aqui que adora passar roda em todo mundo. E que com o devido respeito da colocação, adora encher a cabeça do coitado ou da coitada com quem se tem um vínculo de galhos, ao ponto desses pobres não estarem passando por debaixo de uma porta. Qual é o problema dessa situação desonrosa? É a pessoa traída saber e não tomar nenhuma atitude. E além dessa pessoa não tomar atitude, comumente ela pergunta para a mãe, para a tia, para a irmã, para a vizinha, para a cunhada: ai, será que eu devo terminar essa relação? Talvez até para os colegas de trabalho, o irmão, independente do gênero dos envolvidos. Meus amores, é assim. Deslealdade é uma coisa extremamente desagradável. Vamos colocar a mão na nossa consciência. Ninguém gosta de traíra. Seja numa relação afetiva, numa relação de trabalho, familiar, fraternal, ninguém gosta de gente traíra. Isso é fato. Nós somos humanos, nós aprendemos a perdoar conforme a nossa evolução se dá. Mas falar que alguém gosta de gente que passa o rodo nos outros, não gosta. Quem fala o contrário é hipócrita. E vocês estão aí em uma relação onde vocês são desrespeitados veemente, em constância, ao ponto dos amigos, os familiares até saberem, talvez até darem um alerta para vocês, e vocês ainda se questionam se devem ou não permanecer na relação. Gente, amor próprio mandou lembranças. Aqui a gente tem uma questão de discernimento. Porque vocês esperarem a própria espiritualidade pontuar que a relação é inóspita depois de tanto desrespeito é um pouquinho demais, tá? E eu não tô falando isso para humilhar nem ofender ninguém, porque o meu trabalho não é esse, mas alertar pessoas que estão dando diversos tiros no pé, estão se desrespeitando, estão se desvalorizando, jogando a autoestima no chão, fazendo xixi em cima dela e ainda salpicando terra. Então parem de fazer perguntas sem sentido para os seus amigos, parentes, familiares, para os filhos e tomem tenência nessa situação. Se vocês não querem se separar, se vocês gostam da pessoa, apesar das traições, vocês têm livre-arbítrio para manter o relacionamento. Ninguém tá pondo uma arma na cabeça de vocês e falando que vocês precisam romper. Mas assumam que essa relação satisfaz vocês. Não ficam se vitimizando, levando problemas de vocês para terceiros através de perguntas descabidas.
Agora, se vocês estão descontentes, se o desrespeito é muito, se vocês não aguentam mais, aí também não cabe perguntar. É uma atitude, é uma providência que compete a vocês. Afinal de contas, eu acredito que aqui todo mundo tenha mais de 18 anos. Mas não, a pessoa usa essa situação desgracenta para se fazer de vítima e ainda importunar os outros com perguntas imaturas. É lógico que numa relação onde o chifre se faz constante, não tem outra forma. Exceto pelo término. Ninguém que tenha juízo, ninguém que tenha raciocínio lógico, a mãe de vocês, a avó, a tia, o papagaio, o cachorrinho, vai falar para vocês que o correto é permanecer na relação. Isso é uma opção, uma escolha de vocês, mas ninguém com bom senso vai falar permaneça sem poder passar por uma porta. Então, às vezes, a gente faz umas perguntas que são muito imaturas e que acabam testando a paciência dos outros, tá? Vocês sabem como é o relacionamento de vocês. Eu vejo aqui muitas traições comprovadas, inclusive. Vocês perdoam e continuam sendo traídos. Já não é questão de traição, é questão de desrespeito. É uma relação onde o desrespeito se faz presente e não tem nada que perguntar para os outros se vocês devem ou não se separar. É uma decisão de vocês, é um discernimento que vocês precisam ter. Aqui vem dizendo que tem gente que já foi até buscar atendimento em terreiro e aí foi com essas perguntas sem noção, acabou tomando um sabugo da entidade. Ou seja, a pessoa tem o hábito de ficar perguntando o que ela já sabe, até mesmo para a espiritualidade. Então é chegado o momento de parar de perguntar aquilo que já se sabe e tomar uma decisão, tá? Olha que interessante, sem querer eu peguei cartas de um outro baralho. Na verdade, para fazer essa previsão, eu teria que ter tirado cartas deste baralho vermelhinho aqui, mas eu acabei me atrapalhando e tirei do tarô de Bellini. Mas tudo bem, porque apesar de não ser uma previsão muito satisfatória, o conselho já está dado. Olha, a carta dos presentes fala sobre uma boa saúde. Ela não pontua nenhuma adversidade, nenhum mal-estar, nenhuma situação de alerta na semana, tá? Ela é muito, muito neutra quando ela sai aí no aspecto da saúde. A única coisa mais assim negativa que ela pontua é que algumas pessoas podem estar tomando remédios demasiados para um determinado problema de saúde. Aí é uma questão de conversar com um profissional médico para ver a necessidade de tirar um pouco esses remédios, ou talvez a pessoa esteja tomando sem orientação, né? E aí é uma coisa mais complicada. Tem gente que é hipocondríaca também. Tudo acha que dói, que incomoda, tem mania de doença. A pessoa nem tá com dor de cabeça, mas já tá tomando analgésico, nem tá com tosse, mas tá tomando xarope, tá sempre buscando um fitoterápico, um remédio natural. Gente, medicações existem quando de fato há um problema de saúde. Às vezes a gente tem um problema mais agravado, a gente toma uma quantidade maior de medicação, mas depois a gente melhora e essas medicações são tiradas. Isso aconteceu comigo há uns meses atrás. A minha hipertensão aumentou muito, eu precisei tomar 2 medicações. Depois o cardiologista tirou uma delas e deixou com a medicação mais fraquinha, porque eu emagreci, passei a fazer exercícios físicos e a minha saúde melhorou. Então não tem por que a pessoa insistir na tomada de muitas medicações se ela não tem essa necessidade. O mesmo vale para psicotrópicos. Tem gente que às vezes pega o remédio do irmão, do primo, do tio, do vizinho, ou uma medicação que sobrou, que o psiquiatra disse que nem precisa mais, e continua tomando. Isso para dar desgraça é rapidinho, tá? Eu já tive, inclusive, uma cliente aqui que veio totalmente alucinada, fazendo umas perguntas nada a ver, e na hora que eu deitei as cartas dela, pontuou que ela estava abusando de psicotrópicos. Eu perguntei para ela, ela falou que sim, que ela não tinha prescrição para tomar uma medicação específica e que a sogra dela desviava os remédios da filha, que era paciente psiquiátrica do SUS, e dava essas medicações para minha cliente. Eu não sei por quê. Qual a intenção de alguém fazer isso? E ela foi orientada tanto pela espiritualidade quanto por mim a não fazer isso em hipótese alguma. Às vezes ela nem tinha um problema psiquiátrico e estava tomando um remédio que não era prescrito para ela, que era prescrito para a cunhada. Então as pessoas fazem coisas que até Deus duvidam, tá? Se vocês estão nesta vibe, parem com isso imediatamente, porque medicações podem causar dependência
e também agravamento na saúde, até mesmo em outros aspectos que não aquele pelo qual se trata, tá? Então, às vezes a pessoa tem uma hipertensão, ela toma muito remédio desnecessariamente, ela pode ter um problema renal, um problema no fígado, um problema estomacal. Medicações não são brinquedos.